No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Oi, eu sou a Nina Lemos, você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo, eu estou falando de Berlim, e a Jo está no Rio de Janeiro. Jo, como é que tá aí? Alô, aqui tá um tempo, aquele forninho habitual, uma frente fria que chega, mas depois é mentira. Eu estou na primavera, gente, finalmente chegou a primavera. É mas a primavera... verdade. Ai, Jo, que alegria de viver. Mas toda hora ela pode nos trair, entendeu? Aqui a gente não pode confiar não, porque aí é igual o Brasil, que quando refresca, você não se empolga. Sim, porque hoje a gente tá entrando no outono, né? Equinócio hoje, né? A gente tá gravando... Primavera! E hoje a gente vai falar sobre lixo. Lixo mesmo, não lixos humanos. Um pouco também sobre lixos humanos, porque a gente sempre recorre. A gente não consegue resistir. E, Jo, eu sei que você é a rainha da compostagem, né? Mas quanto lixo você já produziu hoje? Então, eu tô agora, nesse exato momento, produzindo um lixo horrível, porque para eu conseguir gravar esse podcast... Eu acho assim que a gente é politicamente correta dentro do possível. Não acho que a gente seja assim, lixo humano de pessoa. Agora, também a gente faz o que dá, né, Jo? Vamos combinar? Exatamente. Eu acho que esse é o nosso lema, né? Não é culpa nossa e a gente faz o que dá. Porque eu andei olhando, né? Porque você é obcecada com as blogueiras Zero Waste, que é zero desperdício, né? Zero lixo. E o que eu vi, né, entrando nesse mercado, porque é um mercado, como tudo que existe na internet. A gente também é um mercado do apocalipse. Mal pago, não é, né? Mas não deixa de ser um mercado. Mas o que eu vi nesse mercado das blogueiras, influencers do lixo, é que elas têm uma dedicação exclusiva a isso. Sim, na vida do cidadão comum, a gente vai produzir lixo, desculpa. E eu fiquei chocada, porque elas são meio, desculpa, não quero ofender ninguém, tá? Mas é um pouco tradwife, sabe? As gringas, né? Um pouco as esposas tradicionais, porque elas são muito bem vestidas, muito bonitas, pouco make, mas aquela coisa, aquele visual assim, clean, que tem um nome aí, mas que eu não vou lembrar qual é o nome. E elas fazem coisas assim, tipo, é dia dos namorados. Eu não vou comprar um chocolate Lindt. Eu vou produzir meu próprio chocolate. A gente é punk, a gente nem acredita no dia dos namorados, pra começar. Mas aí eu te mandei um vídeo, né, da mulher construindo o próprio banheiro. Então ela é tipo uma Dini um gênio misturada com MacGyver. Nossa, MacGyver era muito de época. Então elas são tipo heroínas e tem uma vida do que não é contra o desperdício. E aí você tem que ter uma dedicação para aquilo que o ser humano normal, que trabalha, que tem boleto e que não paga as contas, né, com isso, sendo influencer disso, não é impossível. E eu tenho muita irritação dessas pessoas que elas vão juntando todo o lixo do mês delas num potinho, e quando chega o final do mês, elas vão na internet e humilham a humanidade, falando assim, veja todo o lixo que eu produzi, está na palma da minha mão, entendeu? Tá muito, porque assim, isso não é a realidade. É claro que a gente quer produzir menos lixo, e o mundo está se afundando no lixo, mas vai virando aquele impossível, que não é o problema real, né? Na verdade, o problema, a gente faz lixo porque o excesso de lixo é uma consequência de um determinado mundo, que é isso que a gente vive, né? Então, a gente está sempre na consequência e nessa coisa da culpa, né? E daí, se você comer uma balinha e tem o papelzinho da bala, em geral é sempre assim, no final... A única lixo que elas produziram foi que um dia, sem querer, elas comeram uma balinha e tá o papel da bala e um negocinho, entendeu? É opressivo. Cara, é uma fábrica de culpa, né? É uma fábrica de culpa. E realmente, se a gente vai olhando a questão do lixo, não tem como a gente não ficar desesperado e pensar que a gente está vivendo sob um lixão, a humanidade, né? Assim, eu fui fazer uma pesquisa dos grandes lixões no mundo, e é muito
é muito imageticamente traumático, né? Porque tem aquele lixão do Pacífico, né? Que tem esses lixões que vão se acumulando no mar por causa da corrente, e foi surgindo esse grande lixão ali no meio do Pacífico, que é uma ilha de lixo que tem, quando eles tentaram medir essa mancha, uma grande mancha de lixo do Pacífico, ela tinha, como se fosse um continente de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, com mais de 80 mil toneladas de plástico, e vai crescendo, é tipo um monstro. É tipo 2 vezes a França, né? 4 vezes o Texas, é uma coisa... Uma loucura. Daí tem aquele lixão no Atacama das roupas, que um dia a gente vai fazer, né, um podcast inteiro sobre a indústria da moda e o fim do mundo. Daí tem o lixão de lixo eletrônico na África. Daí outro dia eu vi, tem uma imagem que é super também horrorosa, que em algum momento na China começaram a fazer compartilhamento de bikes. E daí virou um grande sucesso, explodiu em milhões de startups de bikes. Daí uma hora isso virou uma coisa que não estava mais rendendo, e todas as startups faliram. Então tem um lugar que tem um lixão com milhões de bicicletas, entendeu? Então assim, a gente passa o tempo todo produzindo lixo, e vão criando esses lixões pelo mundo. É realmente apavorante. Mas, e é muito louco, né? Porque a bike, né, que é uma coisa super ecológica, que a gente é super a favor, bike compartilhada faz um bem danado para o mundo, vire um lixão, né? Ô, Jô, eu vi uma informação aqui que não é muito relevante para esse podcast, mas para você parece que 20% do grande lixão do Pacífico veio dos tsunamis de 2011. Caraca, jura? O tsunami que você tanto gosta. Não, gosta eu não. Gosto que não. Não gosto, gente. Eu tenho assombro e curiosidade. Mas quando tem tsunami, fala assim, Jô, tsunami. Claro, gente. Eu também gosto de ver tsunami, acho que eu tenho apego por furacão. Que loucura! Agora, aqui no Brasil, o litoral está sendo invadido também por esse lixão asiático, né? Outro dia, meu Deus, por favor. Várias praias, aí começa a chegar lixo, da quando você olha de Singapura, tem a ver tanto quanto as correntes, quanto também pelo fluxo marítimo, né, dos navios e tal. Ou seja, é lixo boiando, lixo sendo enterrado, montanha de lixo, é um horror. Mas, como diz o nosso lema, a gente faz o que dá. Adorei esse lema, menina. E esse lixão do Pacífico, que eu realmente fiquei muito impressionada, né, que eu nunca tinha assim me debruçado no assunto. Dizem que a maioria do lixo vem da Ásia. Só que eu estava pensando numa coisa. Quase todas as empresas do mundo, americanas ou brasileiras, ou, meu Deus, da Europa, alemãs, produzem na Ásia. Total isso. Singapura é um império de precarização de tudo, de trabalho escravo, de toda a desigualdade e tal. Então, a empresa que você gosta, e que também faz campainha verde de vez em quando, né? A gente nunca vai ter um patrocinador, meu Deus. Ela tá ali contribuindo. Está contribuindo, né? Então, você fala a Alemanha, por exemplo, onde eu moro, é o país top do mundo, que nós cuidamos do nosso lixo, a gente é maravilhoso, a gente briga com os outros por causa do lixo, multa e oprime, mas empresas alemãs também produzem na Ásia. O aumento de consumo do mundo é uma aberração. Eu acho que tem um aumento da população também que reflete, mas o aumento geral de consumo é uma aberração. E eu acho que a gente consegue ver muito isso pela nossa própria história, né? Se a gente pensa como era quando a gente era criança e adolescente, o nível de consumo e como isso foi aumentando, né? Ou, por exemplo, quando a gente era criança não tinha nem produto gringo no Brasil, né? Isso é uma coisa... eu acho que um grande exemplo, de novo, né? A gente um dia vai falar da indústria da beleza, é a indústria da beleza. Porque quando e isso tem outras implicações, milhares, por isso que eu acho que vale mais até do que um episódio só para isso, né? Mas eu lembro, por exemplo, você também vai lembrar que quando a gente era criança, adolescente, era o batom moranguinho e é só isso. Só isso, exatamente. Sinto até o gosto, assim, o cheiro, né? A nostalgia daquele batom moranguinho. E hoje as crianças têm rotina de skincare, que é uma loucura. E até o jeito como a gente consome, porque antes, para você ter qualquer coisa, você tinha que ir comprar, né? Hoje em dia, com o e-commerce, ficou tão fácil que provavelmente
a gente compra muito mais coisas inúteis, né? Porque tá muito mais ao nosso dedo, né? Você pode entrar na internet com um clique, você já comprou uma coisa. Antes você tinha que querer muito para você sair da sua casa, né? Então acho que tudo isso foi aumentando com o aumento da população e realmente tudo vai sendo produzido e jogado fora, né? E daí eu acho que ainda tem um twist que é tipo assim, hoje em dia, a gente sempre foi brecholenta, né, Nina? Sempre. Que a gente chamava na época de Cafona The Face. The Face era uma revista dos anos 90. E que na The Face, as roupas eram uma época, né, anos 90, 2000, né, que você se vestia todo desconectado, mega cafona, só que era maneiro e daí era Cafona The Face. Então, a gente sempre foi bazar de igreja, né, sempre comprou muito. Mas hoje em dia, até a cultura de brechó, que é maneira, claro que é legal, já virou uma coisa que você sabe que você pode comprar muito, depois você vai jogar muito fora, já virou uma outra coisa que não é aquela roupinha que você tem ali e vai parar num brechó, já é uma coisa que você compra muito e joga muito, compra muito e revende, né? E isso vai criando realmente isso em tudo. Nosso telefone, né? Telefone comprou, já datou. Lançou outro modelo, todo mundo já vai comprar. Ou seja, o lixo é o resultado, mas o processo é que é o BO, né? Eu tenho o Mercado das Pulgas aqui do lado da minha casa, que a Jo já foi, que é tipo paraíso, né, Jo? Aquele lugar. É ótimo. Pra quem gosta de treco. Então são caixas lotadas de treco. E eu gosto de brechó assim, daquele jeito. Que é tipo montanhas de roupa. Eu amo. Só que o que eu tenho de compra inútil desse brechó na minha casa, desse Mercado das Pulgas, Jô, e aí vai virando um lixão, que eu tenho que fazer uma limpa no meu armário, porque eu sou muito bagunceira, no meu armário eu não visto mais o que eu quero. Eu visto o que eu acho, eu puxo assim, uma roupa. Cai tudo em cima de mim. Porque eu vou lá e falo assim, é só €1. As 50 centavos. Depois eu vejo. E eu acabo indo ali na esquina e comprando uma coisinha de €1 que eu não preciso. Eu sei, mas sem querer te defender, porque você é minha amiga, você não tá indo numa loja comprando milhões de roupas e se desfazendo. Você tá ali, tudo bem, comprando mais, mas assim, no lixo, entendeu? Né? Teoricamente, já no descarte. No lixo. Entendeu? E hoje em dia eu vejo gente que é mais nova do que eu, que é muita gente. Como lança essa coisa própria da moda, entendeu? Lança uma coisa, daí compra outra, né? E eu acho que a coisa da tecnologia, isso é bem latente, né? Lançou daí depois tem que lançar o outro, até ficar obsolescência programada, né? Daí, então, eu acho que realmente essa cadeia produtora, onde o novo tem que ser sempre, né, todo dia, e você comprar, e vai criando realmente esses lixões. Tem um fotógrafo americano que ele fez uma série que era muito maneira, que era Greg Siegel. Ele fez uma série que chama 7 Dias de Lixo, que era a pessoa, ele escolheu famílias, e daí elas foram guardando o lixo da semana, e depois elas posaram tipo uma foto meio de família, assim, meio deitadas ao redor desse lixo, entendeu? Que daí a gente vai realmente visualizando, né, como que a gente produz lixo no nosso dia a dia, né? É muito louco, né? Porque eu pensei, sei lá, ontem eu fui na drogaria, né? São daquelas drogarias que vende tudo, que eu também amo. Uhum. E aí você acaba consumindo. Aí eu falei assim, vi um creminho, assim, um hidratante, falei, poxa, esse hidratante tá barato. Aí você vai lá e pega, né? Que era uma marca boa, por €2 e pouco, vou comprar. E eu não tenho essa consciência de pensar, poxa, eu tô comprando mais um pote de plástico. Não tenho. Eu tenho que admitir, tá, gente? Mas eu acho que a gente pode melhorar, mas eu acho que também eu acho que o problema, de novo, está que a responsabilidade desse pote de plástico deveria ser de quem está lucrando em te vender esse produto. Eu li uma coisa muito louca, porque aqui na Alemanha, né, onde eu moro, de fato, tem uma obsessão pelo lixo. Uhum. Reciclagem é uma das melhores do mundo, é quase uma ditadura, assim. Louca, fiz o Eduardo Bolsonaro, gente, desculpa. Não podemos banalizar a ditadura. Fujão. Tchau, querido. Estamos felizes, estamos bem felizes essa semana. Pelo menos a gente teve essa boa notícia. Mas, enfim... Já que o assunto é lixo, né? Já que o assunto é lixo, né? A Alemanha é um país rico,
vamos falar assim, porque não é desenvolvido, é rico pra caramba. Esse país super rico é obcecado pelo lixo, gente, eles são maníacos. É uma coisa opressiva, entendeu? Não querendo usar essa palavra do Eduardo Bolsonaro, mas assim, é uma coisa bem maluca. Que tem um lado que é legal, né? É claro que é legal a cultura da reciclagem e as pessoas aprenderem desde criança que elas têm que reciclar o lixo. Eu reciclo mais o lixo aqui porque eu sou obrigada? Sim. E isso é uma coisa que eu aprendi que é boa, né? Que eu morar onde eu morar, eu vou levar. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso também é usado como instrumento de opressão, entendeu? Porque assim, o alemão, gente, tem uma coisa aqui que é um comportamento de vigia. Então são 5, 6 tipos diferentes de lixo, cada um de uma cor. Então, quando você muda pra cá, você leva um tempo pra se adaptar. Normal, né? Claro. E as pessoas gritam com você se você faz errado. Seu vizinho te dá bronca. Tem uma grande tensão na vida do imigrante, gente. Quando eu fui aí, a gente fez aquele programa turístico, né? Que era essas máquinas de reciclagem, que até tem aqui no Brasil, mas é um negócio que não vale a pena. Que tem em qualquer supermercado que você pode reciclar e você ganha um dinheirinho e é maior grana, né? Eu vou tentar falar alemão direitinho, tá? Fala. Pfandflaschenautomatik. É uma máquina, você joga a sua garrafa PET e ganha um dinheirinho. Daí você vai acumulando, né? O dia que você vai guardando, você bota lá e dá pra ter desconto no supermercado, né? O Pfandflaschenautomatik, a tradução literal seria alguma coisa tipo máquina automática de garrafa que vira dinheiro. Uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Que vai te dar uma moeda. Ontem mesmo eu fiz isso. Você guarda as garrafas de plástico, você pode fazer isso com garrafa de vidro também. Você põe na maquininha e elas viram dinheiro. Que você pode ou sacar esse dinheiro no caixa, ou você pode ter um desconto na compra que você faz. Tudo isso é mó legal, eu acho. Eu sou bacana, sou a favor. Só que eu já levei várias broncas, gente. Teve uma vez, quando eu morava no meu outro apartamento, que eu fui, sei lá, eu tava meio de mudança, tava cheio de caixa de papelão. E fui jogar as caixas fora. Cara, eu botei no container de papel. Eu não fiz nada errado. Cara, apareceu um homem, surgiu um velho, assim, do chão, e começou a gritar comigo. Não é assim, tá errado. E tudo isso em alemão, que fica bem mais tensa a situação, entendeu? E eu, tipo assim, mas o que tá acontecendo? Também não entendi alemão direito. É que você tem que cortar o papel em pedaços muito pequenos, para que caiba mais papel das outras pessoas. Então você não pode pegar, abrir ali a caixa e jogar, você tem que cortar. Eu acho que tudo isso é um aprendizado, né? Até aqui no Brasil, que a gente tem toda essa cultura dos catadores, tem vários que no Instagram eles ensinam o que recicla, o que não recicla. E daí, por exemplo, a garrafa PET que recicla, uma PET lilás, porque por isso que eu falo que é sempre a gente pensar que a responsabilidade está lá na frente. Uma garrafa lilás diferentona, ela não vai, ninguém vai querer reciclar essa garrafa, porque vai ter que, ela é rara, né, digamos assim, e ninguém vai querer comprar. Ou seja, a responsabilidade não é só da gente. Quem inventou que a garrafa do seu refrigerante ia ser de uma cor que ninguém diferentona, já está aí atrasando a reciclagem, né? Aqui no Rio teve uma reportagem bizarra, que era acompanhando o carro de reciclagem, o caminhão de reciclagem da prefeitura. E aí, muitas pessoas aqui não reciclam porque elas duvidam que o caminhão de reciclagem está reciclando. Elas criaram uma fanfic e ele pega esse lixo reciclado e joga no lixão da cabeça delas. Daí foi virando então uma fanfic. Maravilha. E o repórter colocou um localizador, tipo aqueles AirTags, no caminhão de lixo para seguir o caminhão de lixo, e eles comprovaram que estava levando para um lugar de reciclagem. Então, agora, você acha que essa fanfic é falta de autoestima, porque a gente não acredita na gente, a gente acha que a gente é uns merda, ou é uma desculpa para não reciclar? As duas coisas, né? Acho talvez. Que as duas coisas. E eu acho que é claro que eu acho que a gente tem que reciclar, eu sou a maior chatinha da reciclagem, mas às vezes não dá realmente, entendeu? Eu acho que o problema é o processo, né? E eu, por exemplo, sou maluca da compostagem. Até eu, sempre quis fazer compostagem. Hoje eu estava vendo que na França, desde o ano passado, virou obrigatório. E aí eu fui relembrar que quando o Haddad foi prefeito, lembra que ele começou que era um prefeito foda, só que era numa época que
uma época política super difícil e ele não conseguiu nem se reeleger, mas entre as coisas dele tinha uma política de compostagem inicial. Olha o nível, né? Compara com essa gente. Né? E há milhões de anos atrás, quando, né? 2012, por aí, foi antes do golpe. Exatamente, tipo, 10 anos atrás o Haddad já tinha pensado na cidade, né, na coisa da compostagem numa grande cidade, né, e foi gongado, e agora a França está nisso, né. E aqui tem uma outra regra. Você, quando vai se desfazer de imóvel, de eletrodoméstico, de várias coisas grandes, ou mesmo de bateria, você não pode jogar no lixo. Se você jogar no lixo, você pode ser multado em até 250 euros. E isso você tem que levar para um lugar, tem alguns centros de reciclagem de lixo aqui, que não é um lixão, é um lugar incrível, que da próxima vez que você vier aqui eu vou te levar. Que são vários containers, onde você vai, o meu vai para o eletrônico, o meu vai para o negócio, você para lá de carro e faz. Muita gente não tem carro, não consegue levar em boa, e também deixa na rua de doação e tal. Eu me mudei, assim, 2 semanas antes de decretarem a pandemia. Então, eu estava naquele processo de ter milhões de coisas para jogar fora, total caos, e tinha que jogar várias coisas nesse lixão, né? Nesse lixão, centro de reciclagem. Aí, fica aberto até 6 da tarde. A gente já estava tão desesperado, eu e o Gerge, meu marido, que a gente falou, foda-se, vamos agora de noite, a gente deixa lá na porta. Sendo que o Gerge, ele tem um problema de locomoção. Ele é uma pessoa com deficiência. Então ele anda, etc., mas ele não pode carregar peso, eu que carrego. Ele me ajuda um pouco. A gente foi com o carro totalmente carregado, aquele carro lotado de tralha. Paramos em frente e eu comecei a carregar várias coisas pesadas e botar no chão. E ele meio puxando comigo. E a gente, não tem ninguém, vamos, tipo, contravenção total. Até que a gente vê, na esquina tem um cara no telefone. O cara ficou lá no telefone, olhando pra gente no telefone. Aí eu falei, cara, eu tô com medo, esse negócio tá estranho. Até que o Gerd gritou pra ele, o que você tá fazendo? Aí ele falou, eu estou ligando pra polícia. Meu Deus! O que você tá fazendo é um absurdo. Cara, eu tive que colocar tudo de novo no carro, correndo, com medo da polícia. E a gente teve que fugir. Meu Deus, vocês iam presos por lixo. E eu acho que a solução do lixo, acho que passa também por a gente aprender a reciclar, em parte. Só que aí, eu acho que aqui no Brasil tem a coisa dos recicladores que é muito grande, né? Dos trabalhadores de reciclagem, né? É incrível. Que é incrível, mas eu acho que ainda está muito além do que precisaria, até na nossa própria compreensão de como os catadores e recicladores, eles são agentes também de ecologia, né? Aqui no Brasil a gente tem uma boa reciclagem, mas muito aquém do que precisaria para um país como o nosso, tão grande e que produz, consequentemente, muito lixo. Acho que ainda está muito aquém. Acho que a gente tem um problema grave de lixo. Agora, sabe o que eu li? Que aqui na Alemanha, que tem essa coisa toda essa política pública do lixo, na última década, nessa década de 2010 para agora, né, da década de 10 para a década de 20, o consumo de plástico cresceu, plástico tipo de copinho, de plástico, etc., cresceu 20%. Entende? Então, assim, é avançado, mas... Sim, mas de alguma forma todo mundo continuou fazendo vista grossa para o problema principal, né? Assim, Agora, é muito doido isso, que tem uma coisa que chama colonialismo de resíduos, né? Que muito dos lixos que é produzido nos países ricos é mandado para esses lixões fora da Europa, né? E que é um mega problema. E aí é muito doido que a Suíça, que, por exemplo, a Suíça é um grande exemplo, maior reciclador, e tem também regras super rígidas da coisa do lixo. E daí eu achei uma matéria falando que tem um comércio ilegal. Tipo, a União Europeia estima que 1/3 dos resíduos que produz é traficado. Um comércio ilegal de resíduos, entendeu? De você conseguir mandar para fora o lixo que é produzido. Então, assim, sempre é uma situação São que empresas que burlam a lei, você acha? Sim, é crime organizado, entendeu? De conseguir mandar para fora ou enterrar lixo ilegalmente, entendeu? Um negócio de máfia até, assim. Que loucura. Jô, falando em lixo,
Ah, porque tem Você tudo. viu o grande bafo das fofocas, no noticiário de fofocas da semana? Qual? O Neymar, ele foi, a gente não vai entrar em detalhes, tá? O Neymar, mais uma vez, parece que deu uma festa com várias garotas de Ah, programas sim. e os parça. E a mulher já virou blogueirinha. Aí a mulher virou blogueirinha e todo mundo fala, não nos interessa. O Neymar, se quiser trair, que traia. Se não foi ele também, não estamos nem aí para a vida privada do Neymar. Ele faz o que ele quiser, se não for com dinheiro público. Agora, o que eu achei maravilhoso é que ele foi descoberto por causa do helicóptero. Caramba, porque ele só anda de helicóptero. Ele tem um mega helicóptero de luxo, que é um helicóptero Mega Blaster Plus, e que tem um detalhe nesse helicóptero. Os assentos são de couro personalizado com estampa do Batman. Ai, não, gente. Eu te juro, gente, eles são muito infantis, cresçam. E Homens aí, que- jornalistas ou passantes viram o helicóptero estacionado em frente a um sítio e tiraram foto. Aí foi descoberto. Aí fizeram fotos de mulheres saindo do helicóptero. Aí ele começou a falar, eu emprestei o helicóptero para um parça. Ai, meu Deus. É tipo boy lixo. A gente tá falando disso porque o episódio é lixo, então é sobre boy lixo. Tinha que ter um boy lixo, né? Tinha que ter um boy lixo. E é um boy lixo que tem tudo a ver com esse podcast, que ele é um poluente, gente. O Neymar, ele é a Taylor Swift do Brasil. Porque a Taylor Sim. Swift, né, ela é a pessoa que mais usa jatinho no mundo. Desculpa, fãs, mas isso é um fato. Agora, o Neymar, ele é a nossa Taylor Swift. Porque ele tem esse helicóptero maldito, ele tá morando em Mangaratiba e treinando no Santos, né? Ele vai pro treino todo dia de helicóptero, ele vai e volta de helicóptero. Ou seja, tá aí os parça poluindo. Tem um número, Jô. Fala. Ó, cada vez que ele vai até lá, não é ida e volta, não. Cada ida ao trabalho dele emite 620 quilos de CO2. A mesma viagem feita em um carro emitiria 50 quilos de CO2. Ou seja, ele gasta 12 vezes mais do que um carro para ir trabalhar. E a gente se sentindo culpada porque jogou um plástico ali errado no lixo errado, entendeu? No E o lixo nosso de orgânico. lixo não cabe na palma da nossa mão. Exato. E eu me sentindo culpada porque eu comprei um creminho de 2 euros. Olha isso, de plástico. É. E o Neymar tá fazendo isso. Imagina se vão criar um grande lixão de boys lixo. Nossa, gente, mas esse lixão vai ser gigante, vai ser maior do que o lixão do Oceano Pacífico. Eles podem começar a ir lá, as correntes vão levando os boy lixo, criando uma grande coisa deles ali. A gente joga no mar, né, pra ver onde que vai parar, assim. Com boia, porque a gente não é... assassinos. Imagina os boy lixo boiando com uma boinha de braço. É isso, gente. Não sejam essas pessoas. Não sei se as pessoas não andam de helicóptero, a gente sabe que vocês não andam, mas é sempre bom a gente avisar. Então, a gente fica por aqui. Reciclem seu lixo, mas como diz Nina, ó, o bordão. A gente faz o que pode. A gente faz o que pode. Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.